Então sejam todos muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E dá uma olhada no nosso clube de membros, o link tá na descrição do vídeo. A gente tem conteúdo exclusivo para os membros todos os dias praticamente. Dá uma olhada, link na descrição do vídeo. Vamos começar aqui pelo gráfico semanal do Bitcoin, porque para mim, no domingo às 9 horas da noite, o Bitcoin ele faz um dos fechamentos mais importantes que a gente tem agora em 2022 e também a gente vai notar que o Bitcoin ele está em uma briga intensa aqui com a média móvel de 200 semanas. Se você não sabe ainda qual é a importância da média móvel de 200 semanas para o Bitcoin, é muito simples. Aqui eu vou dar uma afastada no gráfico só para vocês notarem que a média móvel de 200 semanas foi quem serviu de suporte para o Bitcoin praticamente a vida inteira desse ativo, e a gente tem então aqui apenas alguns dias que a gente passou aqui abaixo da média móvel de 200 semanas. A gente já está, diferente dos últimos tempos, a gente já está há bastantes semanas aí, a gente já está mais de um mês abaixo dessa média móvel, e na semana passada a gente esboçou aqui um rompimento. O Bitcoin chegou a romper, ele fechou acima aqui na semana passada, nessa vela aqui, como vocês podem ver. Então essa semana é muito importante a manutenção desse nível de preço, que não só é a média móvel de 200 semanas, como também é o custo base do mercado, o Realized Price, que também é outra métrica muito importante. Então essas duas estão mais ou menos no mesmo patamar. Então a gente tem o Realized Price, que é como se fosse o custo de aquisição médio do mercado, que também historicamente sempre serve para gente de suporte ou resistência, e o Bitcoin também conseguiu romper ele na semana passada e também a média móvel de 200. Então o fechamento dessa semana para mim é muito importante. É muito importante que a gente consiga se manter acima desse nível de preço para que a gente continue tendo um movimento ascendente, um movimento positivo, ou que pelo menos a gente não caia. A grande verdade é que a gente está aqui, se a gente analisar friamente, aqui é um grande período de lateralização que a gente está vivendo. A gente está vivendo aí várias semanas do Bitcoin ali entre 20 e 22 mil dólares, e eu vou até mostrar para vocês uma complementação da minha estratégia que eu estou testando há pouco tempo para me aproveitar dessa lateralidade do mercado. Já já eu passo para vocês. O pessoal do clube de membros já deve ter mais noção do que eu estou falando. Mas vamos lá, vamos continuar então, porque esse fechamento aqui é muito importante. A gente precisa, na minha visão, fechar acima, domingo às 9 horas da noite, dessa média móvel e também do Realized Price. Pelo Heikin Ash, a gente vê que a gente está formando aqui mais uma semana com o Heikin Ash aqui positivo. Ou seja, a gente tem um corpo que não é tão largo, mas a gente não tem sombra inferior e temos sombra superior. Então é um padrão aqui de Heikin Ash positivo para os preços, na minha visão. Então isso pode esboçar realmente que a gente esteja aí tentando reverter essa tendência que anteriormente era de queda. Olha só quantos candles aqui, quantas velas a gente fez forte de baixa. Então esses Heikin Ashs aqui verde começam a indicar para a gente que a gente pode aí pelo menos estar vivendo um período mais lateralizado de preço, que faz muito sentido, porque se a gente pegar aqui a média móvel de 20, 21 semanas, que também acompanham os grandes movimentos aqui do Bitcoin, como a gente nota, a gente vê que a gente está muito afastado dela. E a média móvel de 20 e 21 semanas, para mim, é o maior indicativo de preços, como você sabe, em relação à tendência, junto com o Heikin Ash, obviamente. Então o Heikin Ash é um grande rastreador de tendência, assim como a média móvel de 20 e 21 semanas, aqui o nosso Bull Market Support Band. Sempre que o Bitcoin, então, por exemplo, no ano passado, ele fez aqui um sinal clássico de bull run, aqui de ciclo de alta. Ele rompe o Bull Market Support Band, testa ele como suporte, o suporte é respeitado e ele vem e rompe esse topo aqui anteriormente feito. Isso aqui é um dos maiores sinais que a gente tem para ciclos de alta. No ano passado foi perfeito esse sinal, e então agora a minha expectativa é que em algum momento isso aconteça. Amanhã eu devo lançar um vídeo justamente mostrando aonde a gente tem essa reversão. Historicamente a gente teve o mesmo padrão nos últimos bear markets de reversão, e eu vou mostrar para vocês qual é esse padrão no vídeo de amanhã. Mas então, continuando, a gente tem aqui o Heikin Ash positivo, e é normal que a gente encontre pelo menos uma lateralização dos preços, porque a gente está muito afastado aqui dessas duas médias móveis do Bull Market Support Band. Então a minha expectativa é que a gente ou lateralize aqui, enquanto a média móvel ela vem descendo, porque mais uma vez ela é a média das 20 e 21 semanas, então ela está descendente. Em algum momento a gente
gente encontra essas médias. E aí sim vai ter a grande batalha. Será que a gente vai rompê-las ou vai continuar o movimento descendente? Então, a minha expectativa é que o Bitcoin esteja se encaminhando ao encontro das médias. Lembrando que eu estou no gráfico semanal, então elas só se movimentam, tanto as velas como a média móvel, de uma em uma semana. No domingo, toda vez 9 horas da noite, a gente fecha uma vela e abre uma nova vela. E uma pausa rápida, você tem interesse em negociar criptoativa? Aqui no canal a gente indica Crypto.com, tem link na descrição para vocês com desconto nas corretagens. E para o mercado futuro a gente indica BitGet ou a Bybit. Eu estou aqui aberto na BitGet, a BitGet está com várias funcionalidades legais, tem copy trade, tem bônus de até $4.000 para vocês que abrem conta e principalmente tem 30% de desconto para sempre nas taxas de corretagem, abrindo pelo nosso link. O link está na descrição do vídeo caso você tenha interesse. Vamos dar uma olhada agora no Ethereum e principalmente no par Ethereum Bitcoin, que eu vou mostrar porque isso é significativo na minha visão e como eu estou me aproveitando então da lateralidade do mercado que eu falei para vocês anteriormente. A gente tem aqui no par Ethereum Bitcoin um Ethereum, na minha visão, muito forte em cima do Bitcoin e de todo o mercado. A gente teve o rompimento do Bull Market Support Band há 2 semanas atrás e na semana passada a gente testou novamente o Bull Market Support Band como suporte e o suporte foi respeitado. Então, para mim, o Ethereum está ganhando valor em cima do Bitcoin e vai continuar até que ele fique acima aqui do Bull Market Support Band. Isso mostra para mim um Ethereum muito forte. Eu sinceramente não esperava que nesse período que a gente está de ciclo do mercado, o Ethereum fosse estar tão forte. A gente vê aqui então no par Ethereum USD que a gente ainda está aqui abaixo do Bull Market Support Band. Então, na minha expectativa, por mais que o Ethereum esteja forte perante o Bitcoin, é que ele ainda não, a gente não pode falar que ele ainda está, que ele pode estar iniciando um ciclo de alta, porque ele está abaixo aqui do Bull Market Support Band que vem caindo. Esse encontro aqui também vai dizer muita coisa pra gente. A gente tem o The Merge chegando em setembro, então muita especulação em cima do Ethereum. Vai ser interessante ver como vai se desenvolver, até porque o The Merge ele é um triplo halving, como se tivesse um efeito de triplo halving, obviamente caso ele dê certo, caso seja feita a transição para o Proof of Stake, a gente vai ter então como se fosse um efeito de um halving triplo, e a gente sabe que é o halving do Bitcoin que gera os ciclos tão bem definidos, eles gera a nossa bull run, gera o choque de oferta forçado pelo halving. Já expliquei para vocês em vários vídeos isso. Então a minha expectativa é muito alta para ver como vai se desenvolver aqui esse The Merge, esse halving triplo. Será que ele vai conseguir ser capaz de puxar o Ethereum e o mercado, assim como o Bitcoin faz? Vamos aguardar, mas realmente o Ethereum está muito forte. E como eu estou me aproveitando então da lateralidade do mercado, utilizando então confluência com a minha estratégia, se você não conhece ainda a minha estratégia, dá uma olhada no vídeo aí no YouTube, navegando no mercado Liga Cripto, provavelmente o meu vídeo será o primeiro. E a minha estratégia é baseada em Dollar Cost Average por intensidade. Essa intensidade ela vai te dando caixa justamente para você conseguir se aproveitar, então, de bons preços que você entenda. Mas vamos lá, como é que eu estou me aproveitando? Então, qual é o meu pensamento atual? Eu estava acumulando fortemente Bitcoin, Dollar Cost Average lá com intensidade quase máxima, e também acumulando caixa para um possível aí continuação do movimento descendente. Caso o Bitcoin volte lá por volta de 16, 17 mil dólares, eu utilizarei parte desse caixa. Só que aí eu me deparei com um Ethereum muito forte. Um Ethereum muito forte, ganhando valor em cima do Bitcoin. É algo que eu não esperava, é algo que historicamente nunca aconteceu. Tudo bem, a gente entende que o mercado pode estar mudando, ninguém controla o mercado, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer, então eu me deparei com isso. E dessa forma eu estava ali com caixa e o Ethereum subindo fortemente. Então, eu não considero comprar Ethereum agora a 1.700 dólares, principalmente porque a gente está muito próximo aqui do Bull Market Support Band. Então eu não quero comprar Ethereum agora a 1.700 dólares com parte desse caixa. Então o que eu fiz? Eu fiz uma pool de liquidez na Uniswap V3 e dessa forma eu vou explicar mais a fundo lá na comunidade, lá no nosso clube de membros. Se você não faz parte ainda, dá uma olhada na descrição do vídeo. Eu tô para fazer um vídeo sobre a Uniswap V3, justamente sobre o que eu vou falar agora. Então eu fiz uma pool de liquidez aqui na rede Polygon, onde as taxas são muito baratas. E então, aqui como vocês vão ver, eu fiz aqui com W Ethereum e também o USDC. Então Ethereum barra USDC, botei aqui 1.000 dólares, isso tem uns 3 dias e já ganhei aqui as minhas comissões aqui de quase 5 dólares. Se a gente for pegar então, deixa eu calcular quanto isso dá aqui em relação a yield.
E eu acabei de ver, então, acabei de calcular que dá mais ou menos 0,5% em praticamente 3 dias, 72 horas. Ou seja, na semana ali eu estou ganhando um pouco mais de 1% e no mês ali eu ganho um pouco mais de 4%. Obviamente que esse yield ele não é fixo. Porque o que é pool de liquidez? A pool de liquidez, ela vai... Toda vez que alguém na rede Polygon aqui troca Ethereum por USDC ou troca o USDC por Ethereum, isso gera uma taxa. E essa taxa, então, é distribuída proporcionalmente para todo mundo que está participando das pools de liquidez. Você está ajudando a rede ali, provendo liquidez, então, para todo mundo que quer trocar esses pares. Mas por que eu disse que casa muito bem com a minha estratégia? Porque, então, eu tenho caixa e eu não quero comprar Ethereum a $1.700 porque a gente sabe que a gente ainda está vivendo um problema macroeconômico do mundo muito forte. A gente sabe que a inflação nos Estados Unidos ainda não foi controlada, então eu não estou seguro, não acho um bom preço utilizar parte do meu caixa para comprar Ethereum. O dollar cost average por intensidade continua normal no Bitcoin, mas no Ethereum eu não acho que seja um bom preço, mas se o Ethereum continuar subindo, é sempre ruim, né? Você ter caixa e o Ethereum continuar subindo. Então eu fiz essa pool de liquidez e ela, diferente da Uniswap V2, ela te obriga, entre aspas, a botar duas bandas. Então eu botei uma banda aqui, vocês vão entender o que significa. Uma banda aqui mais ou menos em 1.100 e poucos dólares. Então botei uma banda aqui em $1.140, mais ou menos por aqui. E botei outra banda em $2.200. E o que acontece quando os preços então chegarem nessas bandas? Notem então que eu botei uma distância relativamente longa. Quanto mais curto fica essa distância, maior é o seu yield. Essa é a grande diferença da Uniswap V3 para V2. Você tem essas bandas, quanto mais próxima ao preço atual você bota, mais yield você ganha. Eu botei relativamente aqui afastado, como eu falei para vocês, 2.200 e aqui 1.140. O que acontece então quando a banda atingir um dos dois preços? Caso o Ethereum caia, vamos partir do pressuposto que o Ethereum vai cair e ele vem entrar aqui por baixo da banda, dessa banda inferior que eu botei de 1.140. O que a pool de liquidez vai fazer é que, como então o USDC está se valorizando, entre aspas, no Ethereum, eu vou comprando aqui pela pool de liquidez automaticamente, obviamente, eu vou comprando Ethereum quando o Ethereum vai caindo. Então eu vou meio que fazendo um dollar cost average ali até o Ethereum bater na minha banda inferior. Então digamos que o Ethereum vai para $1.000, ele saiu da minha banda. Eu vou parar de prover liquidez. Se você quiser deixar aí quando voltar para a banda, ele vai continuar provendo liquidez. Mas se eu quiser sacar quando o Ethereum sair então dessa banda inferior, o que vai acontecer é que eu vou sair então com toda essa pool de liquidez aqui. Vocês estão percebendo que atualmente eu estou com 56% em USDC e 44% em Ethereum. O que vai acontecer é que eu vou sair 100% aqui em Ethereum, porque o Ethereum vai ter se desvalorizado perante o BTC, e eu vou ter pego então esse dollar cost average. Toda vez que o Ethereum for caindo, ele vai então comprando um pouco de Ethereum com o USDC. E se o Ethereum subir, for lá para $2.200, que é a minha banda superior, o que vai acontecer é que eu vou sair aqui tudo em USDC, porque ele vai vendendo Ethereum, comprando USDC, porque o Ethereum está se valorizando em cima do USDC. Então, nesse cenário, o que acontece é que eu aumentei meu caixa, porque o Ethereum está ganhando valor em cima do USDC e conforme ele vai subindo, ele vai vendendo Ethereum e vai comprando o USDC. Então, caso o Ethereum ele saia dessa banda superior, o que eu fiz foi um caixa que eu não ia utilizar, porque eu não quero comprar Ethereum a $1.700, ele está aumentado. E além disso, ainda tem as comissões, ainda tem as taxas. Então é a estratégia que eu estou testando, não sou especialista na Uniswap V3, estou testando há uma semana, mais uma vez essa pool, tem 3 dias, tem uma semana que eu estou estudando, 3 dias eu criei essa pool e por enquanto eu estou testando essa estratégia. Então, um ativo que eu não quero comprar agora, mas é um ativo que eu gosto. Se o Ethereum vier aqui para $1.000 e eu sair da pool aqui com tudo em Ethereum e ter feito dollar cost average até 1.140, que é a banda inferior, tudo bem, eu quero carregar Ethereum para o longo prazo, eu quero hold para o longo prazo, então tudo bem, não vai ser problema para mim. E se o Ethereum continuar subindo, eu aumentei meu caixa. Então, nas duas opções eu estou ali protegido e obviamente que todo dia eu vou gerando taxa por prover liquidez. Então essa estratégia... Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com o cupom com descontaço para sua compra.